Então é isso. Vamos direto, então, Paula, você pode Ok. começar. Agradeço Aham, de novo e nada. obrigado. Então, vamos lá. Espera aí, deixa eu só fazer aqui a arrumação. Gente, boa noite. Obrigada pela presença, obrigada pela oportunidade de estarmos juntos, fazendo aquilo que a gente gosta, que é falar dos livros que estamos lendo, dos romances, dos contos, enfim. Hoje nós temos O Lutador, um conto do Hemingway, e eu descobri coisas assim muito interessantes. Então, quero compartilhar com vocês, conto com a opinião de vocês, os acréscimos, ok? Bom, só para fazer um resumão, os principais romances e contos, né, o que tornaram Hemingway muito conhecido nacionalmente e internacionalmente, é O Sol Também Se Levanta, Adeus às Armas, Por Quem os Sinos Dobram, O Velho e o Mar, As Neves do Kilimanjaro e outros contos, e Paris é uma festa. Né? Esses são alguns mais assim notórios da carreira do Hemingway. Eu fiquei muito feliz pesquisando um pouquinho da vida do Hemingway. Eu encontrei esse link, esse jornale.com.br, e onde tem essa foto do Hemingway já com seus 50, 40 e poucos, 50 anos, né, em frente ao espelho, com as luvas de boxe, ele fazendo essa luta. E aí eu descobri esse lado do Hemingway que eu particularmente não conhecia e fiquei muito satisfeita porque, quer queira ou não, né, a obra e o autor, nesse caso, tem uma ligação. E o Hemingway usava essa frase, né, esse chavão: minha escrita não é nada, meu boxe é tudo. E realmente, desde muito jovem, ele foi um adolescente que se dedicou à prática de esportes, sobretudo o boxe, que se tornou parte da vida dele. Um grande amigo dele, o Morley Callahan, no depoimento a esse jornal.com.br, diz o seguinte: agora Hemingway, por sua vez, adorava boxe. Palavras de Morley Callahan, amigo, escritor e pugilista, que subiu ao ringue inúmeras vezes com Hemingway. Hemingway era um boxeador, era um pugilista amador. E o Morley Callahan também. E costumavam realmente lutar, subir ao ringue. Toda chance que ele toda chance que ele teve, ele lutava com alguém. Ele viveu ao redor de ginásios. Ele assistiu lutadores profissionais trabalhando. Algo dentro dele o levou a querer ser especialista em todas as ocupações que ele tocava. Nós sabemos que o Hemingway passou muitos anos da vida dele trabalhando como repórter, né? Durante a Guerra Civil Espanhola, ele esteve na Espanha registrando, né, gerando matérias sobre o que estava acontecendo na ocasião. No livro, no conto O Conto O Lutador, ele faz parte de uma coletânea de 3 volumes, né? Pequenas histórias completas do Ernest Hemingway. Eu não consegui achar esse livro, a capa dessa coletânea, em português, mas descobri essa em inglês, e são realmente muitos, muitos contos do Hemingway. No nosso conto, O Lutador, nós temos 4 personagens. Né? Nós temos o Adolph Francis, que é o pugilista, nós temos Nick Adams, que é o menino, nós temos o guarda-freios do trem, cujo nome a gente desconhece, não é apresentado ao leitor, e Bugs, o negro. O tempo da narrativa é um tempo muito incerto, a gente não sabe quando ela está acontecendo, em que época ela se passa. Mas como nós percebemos que a década de 30 foi assim, um dos momentos mais assim
gloriosos do Hemingway, a gente acredita que esse conto situe mais ou menos essa época. Então, O Lutador é um conto em que nós não sabemos mais ou menos, nós não temos certeza quando acontece a história. Mas a localização é bem precisa, né? O menino, que é o Nick Adams, ele está saindo de Chicago, né? E ele está saindo de Chicago em direção ao estado, a Mancelona. Mancelona é uma cidade que fica no estado de Michigan, no noroeste dos Estados Unidos. Então, esse menino sai da cidade natal dele, que é Chicago, e vai para Mancelona. E, antes de chegar a Mancelona, ele é expulso do trem. Nós temos um narrador, que é um narrador observador e onisciente, né? Ele conta a história em terceira pessoa e deixa que as personagens dialoguem livremente entre si, construindo o enredo. Ou seja, o diálogo, né, do Nick, do pugilista e do Bugs, desses três personagens que vão estar juntos ao redor de uma fogueira, né, é que vai permitir que nós, leitores, conheçamos o enredo. Eu fiz uma síntese do enredo porque esse conto, à primeira vista, é um conto simples, esse simples entre aspas, mas é um enredo que tem um começo, um meio e um fim, onde três personagens se encontram numa noite ao redor de uma fogueira e você se pergunta onde é que estão as mensagens subliminares desse conto. E aí eu me lembrei muito de Metamorfose do Kafka, que é mais ou menos assim também. É uma novela em que, aparentemente, você tem um personagem que acorda transformado num inseto. Isso, ou seja, é um conto, O Lutador é um conto que possui camadas, camadas e camadas, e você vai percebendo a cada leitura uma nova faceta, uma nova mensagem, permitindo a nós, leitores, uma nova interpretação e novos questionamentos sobre a intenção do Hemingway ao escrever O Lutador. Por isso que eu fiz essa síntese só para a gente lembrar. Né? Após ser expulso e jogado de um trem de carga, um menino anda a esmo até deparar-se com uma fogueira onde um homem sozinho se aquece. A conversa entre eles permite que o garoto saiba que se trata de um pugilista famoso por suas lutas e que se julga louco. Ao olhá-lo mais atentamente, Nick percebe que o rosto do homem é deformado e mutilado. Com a chegada de Bugs, companheiro de jornada do pugilista, a comida começa a ser preparada para os três. Porém, o pugilista surta ao pedir a faca que está na mão do menino, pois Bugs alerta que o jovem não deve dá-la ao pugilista. A partir daí, o lutador provoca o menino para uma briga. O garoto fica assustado e se recusa a enfrentar o pugilista, que acaba sendo nocauteado por Bugs. Para explicar a crise do pugilista, Bugs conta a história dos fracassos do antigo campeão de boxe e sugere que o menino vá embora dali antes que ele acorde. Gente, só para relembrarmos, né, é uma síntese, relembrarmos a história e começarmos realmente daqui a pouco, conversar sobre essas camadas que cada um foi desfolhando na leitura do Lutador. Bom, a linguagem desse conto, ela chama atenção. O Bugs, que é o negro, companheiro de jornada do pugilista, ele utiliza o tratamento de Mister quando interage com Nick e com Adolf, demonstrando formalidade
distanciamento social e subserviência. Exemplos. Não gosto de bater nele, mas é o único remédio quando fica agitado. Preciso mantê-lo afastado de outras pessoas. Você entende, Mr. Adams? Estou com uma dor de cabeça horrível, Bugs. Logo passa, Mr. Francis, disse a voz do negro. Tome uma xícara de café quente. É muito interessante porque aqui nós temos esse narrador, ele usa aqui essa expressão, né? Disse a voz do negro. Isso é muito interessante, chama muita atenção, vamos ver daqui a pouco, essa questão da voz do Bugs. Né? Ela é uma marca registrada da negritude do Bugs, a voz do Bugs. Bom, por sua vez, o Adolf Francis, que é o pugilista, ele é agressivo e traz isso na linguagem, né? Impetuoso e desbocado. Por que diabo você veio para aqui? Era uma voz saída debaixo do boné na direção de Nick. Quem você pensa que é? Você é um filho da puta catarrento? Chega aqui sem ser convidado e come da minha comida, e quando lhe peço a sua faca emprestada, você fica todo emproado. E aí eu fui buscar um pouco sobre esse período nos Estados Unidos, né? Além do crack da Bolsa em 1930, nós temos a segregação racial nos Estados Unidos. Temos também, a partir de 40, 50, 60, a perseguição, né, aos comunistas. Né? E Hemingway vai se associar, vai se filiar ao Partido Comunista. Há controvérsias com relação a isso. Alguns teóricos dizem que não, outros veem na obra do Hemingway esse viés, né, comunista, socialista. Então, é algo que precisa realmente ser pesquisado, estudado e ver essas controvérsias de forma mais assim clara. E aí nós temos aqui a segregação racial, que se expressa, aparece muito nesse diálogo. Alô, Bugs, disse Ed. Alô, respondeu Bugs. Voz de negro. Pelo andar, Nick já tinha percebido que era um negro. Então, nós temos aí o julgamento desse menino. O menino, o Nick, né, ele julga o Bugs. Ele diz para nós, leitores, que a voz é de um negro e o andar também era de um negro. Isso me chamou muito a atenção, porque eu acho que o Hemingway está trazendo uma pista dessa questão dos negros, né, segregados na sociedade americana. Aí eu fui buscar um pouquinho de informação e vi que a segregação racial nos Estados Unidos foi um tipo de discriminação racial que teve início com a colonização, claro, e a escravidão, e que se tornou uma crise sistêmica durante os séculos XIX e XX, sustentada pelas leis Jim Crow, que impuseram a separação entre brancos e negros em escolas, transportes públicos e praticamente todos os aspectos da vida cotidiana. Também existiram testes de alfabetização usados para negar o direito de voto aos afro-americanos. Ocorreram vários movimentos contrários à segregação racial nos Estados Unidos, que só teve fim na década de 60 por meio de ações legais e legislativas. Ou seja, houve essa instituição, né, em 1960, desse término, mas nós sabemos que até hoje existe ainda essa segregação de forma bem subliminar, bem que passa, né, na convivência dos negros e dos brancos nos Estados Unidos. Com relação à literatura de Hemingway, a gente percebeu, né, não só neste conto, mas nos romances,
que o Hemingway trazia para os seus enredos vivências do cotidiano. Ele foi um homem que participou da Primeira Guerra Mundial, né? Ele lutou, ele se feriu na Primeira Guerra, ele acabou num hospital de campanha na época. Ele escreveu, né? Nós temos pelo menos 2 obras que têm como pano de fundo a guerra, seja a primeira ou a Segunda Guerra Mundial, mas são os panos de fundo de 2 grandes romances dele. O Hemingway ele preferia a exterioridade à interioridade. Ele recusava-se a descrever as características e processos psicológicos das personagens, que nas suas obras frequentemente tinham de ser colhidos a partir de diálogos curtos e secos e das descrições de atributos físicos. Essa análise ela cai como uma luva na leitura que a gente faz do conto O Lutador. A descrição que é feita do rosto do pugilista, ela é muito marcante. A gente fica sabendo que ele tem olhos finos, né? Quase um traço horizontal. Nós ficamos sabendo que ele tem apenas uma orelha muito grossa, muito feia, e que, do outro lado, ele perdeu a orelha, ele tem um coto, né? E que ele tem um rosto muito marcado pelas lutas, pelos golpes que ele levou no rosto. E tudo isso a gente fica sabendo através desses diálogos curtos, diálogos secos, mas que trazem à tona assim, com uma clareza agressiva, né? Esse texto do Hemingway, ele revela mesmo os atributos físicos. Nós não temos nenhuma alusão ao estado de espírito, ao sentimento dessas personagens. A gente fica sabendo que o pugilista é louco porque ele mesmo se intitula louco, né? Ele surta, ele vai agredir, ele quer agredir o menino, mas a gente não sabe por quê. A princípio é só pela faca que o menino foi convidado a não entregá-la para o pugilista. A gente não fica sabendo dos motivos emocionais, dos sentimentos. Hemingway não está preocupado com essa interiorização, em trazer à tona o interior, né? Mas há um mal-estar, né? Há um mal-estar e uma ansiedade. O leitor ele compartilha do mal-estar das personagens e compartilha também da ansiedade, né? Ansiedade, mal-estar e ansiedade que são causadas pelas ações, tá? Dentro de um sistema que é perigosamente incompreensível. Por quê? O que esse teórico chama de sistemas incompreensíveis? É porque, no fundo, nós, leitores, somos surpreendidos com cenas, aí eu estou falando das outras obras também do Hemingway, cenas de violência, cenas de agressividade, cenas de impetuosidade por parte das personagens, como acontece também no Lutador, e você se pergunta, mas por quê? Né? Por que isso aconteceu? Então, não há uma clareza, não há uma justificativa, e Hemingway não vai justificar o porquê dessas ações e reações violentas, agressivas dos personagens, né? A sua ficção é baseada na observação e se assemelhava à reportagem, combinando insipidez e vivacidade com um resultado surpreendente. Aí, essa coisa da insipidez é porque é frio, é seco, para realmente incomodar, é cortante. As descrições dele são
cortantes. E aí, gente, eu trouxe uma breve exposição do conto Lutador, mas estou muito curiosa com a leitura de vocês. Foi ótimo. Muito obrigado, Paulo. Roberto, proponho o seguinte, então, eu tinha uma apresentação também feita, abordando alguns aspectos desse texto, e eu acho que dá para fazer ela rapidinha também. Legal. E aí, Ótimo, legal. Demais, pode demais. ser, Boa, porque a gente boa. tem uma horinha ainda. Vai ser um luxo. 2 apresentações. Ótimo. Eu vou tentar casar aí com a apresentação da Paula, que eu gostei bastante também. Parabéns, Paula. Obrigada. E aí eu pulo alguma parte aqui e vou direto para o que está diferente, tá bem? Deixa eu achar aqui. O lutador, né? Capa, tal. Aí eu tenho algum sumário, então vou pular tudo isso. O resumo também, acho que a Paula falou muito bem, né? Vamos lá. Então, o personagem central, né? A gente falou bastante do Nick Adams, né? Então, assim, se você pesquisa sobre ele, você vai ver que é um personagem recorrente nas obras do Hemingway, né? Mas, assim, se você... claro, ele é um alter ego infantil do Hemingway, né? E uma... Porém, você já entende que ele é infantil até pelo próprio texto. Então, se você nunca leu nada sobre o Hemingway, nesse texto você percebe, né, que ele é um jovem, né? Então, por exemplo, ele mesmo se recrimina, né? Isso é o print do texto, né? Então ele diz que coisa mais infantil, né? É até uma espécie de como é que se diz? Discurso indireto livre, né? É a voz do narrador misturada também com a voz do Nick, né? E ele é chamado de menino pelo guarda-freios, e ele depois chama o guarda-freios de filho da mãe, né? Que não é exatamente um xingamento adulto, né? Então, assim, há elementos no texto que permitem que você saiba que ele é um jovem, né? Então, isso eu acho muito interessante do Hemingway, né? Você não precisa de um apoio externo para saber isso, né? Saber dessa característica dele. Bem, esse conto, ele, muito embora seja muito breve, eu acho que dá para a gente identificar 4 cenas dele, né? Então, o Nick é expulso do trem, né? Ele dá uma checada nos seus ferimentos e segue seu caminho pelos trilhos até a próxima cidade. Aí, uma fogueira lhe chama atenção e ele se dirige até lá, avistando um sujeito estranho, com o rosto deformado, que se revela ser um famoso lutador de boxe, agora decadente. Aparece o amigo do boxeador, ele tem modos calmos e sabe da condição do boxeador. Porém, o boxeador vai se alterar quando o Nick não lhe dá a faca que ele lhe pede, né? E partirá ameaçadoramente para ele, né? E vai ser nocauteado pelo cacetete do amigo. E, finalmente, a cena 4, após comer, Nick segue viagem, levando consigo um sanduíche dado pelo amigo. Existem inúmeras teorias sobre construção narrativa, né? Mas eu queria chamar aqui a atenção de vocês para a pirâmide de Freytag, que me parece que encaixa bastante nesse conto, né? Então a gente tem uma exposição no início, em que a gente vai ter alguma noção sobre esse personagem central. A gente tem a construção depois da ação, né? A ação ascendente. Um clímax e depois um reassentamento, digamos assim, da história e finalmente um desenrolar, né? Eu acho que esse conto é bastante construído nesse esquema, né? Então a gente sabe quem é o Nick entra em contato com uma situação meio misteriosa, há esse momento, ao mesmo tempo, tenso, de uma ameaça de ataque e um risco de vida, digamos assim, porém ele é obstado, né, por esse amigo, e depois finalmente ele vai saber por que aconteceu isso e o desenrolar, né? Então me parece que o Hemingway ele segue bem esse roteiro e que me parece ser um roteiro bastante interessante, assim. A gente percebe que é um conto bastante redondinho, justamente por ele se encaixar num esquema que é muito interessante, né?
esse esquema de um momento apical e depois de um desenrolar, né? Então, assim, não é um conto que é totalmente plano, não é um conto que é só um clímax, não é um conto que ele tem um movimento interessante, né? Eu gosto bastante dessa ideia, né, de você fazer algo com um conflito e um desenrolar do conflito, né? Bem, então, vou falar um pouco sobre o desenvolvimento, né? O que seria o enredo propriamente dito, digamos assim. Então, bom, o Nick Adams, ele é esse personagem que o Hemingway usa para falar do tema do amadurecimento, né? Ele aparece em muitas histórias também, como a própria Paula salientou, né? As aventuras do Nick normalmente são ao ar livre, né? Ele entra os conflitos que ele passa, diretos ou indiretos, espelham conflitos da vida adulta, né? Não é simplesmente uma aventura pela aventura, né? Até lembra bastante o outro cara muito importante da literatura americana, o Mark Twain, né? As aventuras são sempre ao ar livre lá. E aí, o Nick ele vai aprender alguma lição ou não nisso, né? Digamos assim, vai ter um fundo moral, mas isso é meio irrelevante, assim. O que é mais importante do ponto de vista literário é como que isso vai ser construído, né? E no Lutador a gente tem diversos elementos que fazem a gente, enquanto leitor, acreditar que se trata de uma alegoria da vida adulta. Não é só uma historinha, né? Tem alguma coisa aí por trás disso, né? Que, claro, tem a ver com esse tema do amadurecimento, né? Que o Hemingway trabalha bastante também. O conto em si eu considero uma alegoria, mas eu também acho que há algumas alegorias no conto, né? Então, por exemplo, os trilhos me parecem que foram colocados lá para representar esse caminho seguro e sólido do início ao fim da vida, né? Em contraposição, por exemplo, ao terreno instável, né? Não sei se vocês lembram, os trilhos eles passam em meio a um pântano. Não é um campo, não é algo fácil de caminhar, é um terreno muito acidentado, né? Eu coloco uma citação aqui, né? Todas essas citações eu tirei da edição virtual, né? Mas assim, esse caminho seguro que ele seguia não bastava, né? Ele seguia desonestamente, digamos assim, por esse caminho. Ele era um clandestino, né? E aí foi justamente expulso desse trem por viajar clandestinamente. Porém, ele continua caminhando nesse trilho, né? Ele não desvia dele, ele quer chegar naquele ponto final, né? Porém, nesse meio do caminho, né? Ele vê uma fogueira, um chamariz, né? Um farol, alguma coisa que vai, digamos assim, chamar a atenção dele, né? E aí ele, através da curiosidade inata da juventude, ele vai atrás, né, desse. Ele poderia continuar seguindo o caminho, mas ele resolve inspecionar o que está acontecendo lá. Então a fogueira ela tem ela é também uma alegoria, né? Uma espécie de canto da sereia que tira o Nick desse caminho programado, né? E ao redor dele há uma clareira, né? E nessa clareira você vislumbra alguém que, de alguma maneira, pode ser um futuro possível para o Nick, né? Então, nesse processo de amadurecimento dele, né? Nesse caminhar dele pela vida, pelo trilho reto, ele encontra um desvio e, ao mesmo tempo, não qualquer coisa, mas alguém que seja significativo para ele, né? Um futuro possível para ele. E é o lutador, né? O Ed Francis, ele teve o seu momento de glória, foi um grande lutador, mas decaiu. E é interessante que o apelido dele, né? Vem de Adolf, né? Coincide com as duas primeiras letras do sobrenome de Nick, né? Que é Adams. Então, assim, tem alguma identidade aí que está sendo construída, né? E tem uma metáfora sutil da inocência que é presente nessa cena também, né? O Ed Francis, ele diz que é louco, né? Ele reconhece que é louco, mas é meio óbvio para todo mundo que, assim, um louco, se ele diz que é louco, você desconfia disso, né? Ele é um narrador sempre imparcial de si mesmo, né?
O Bugs, porém, confirma, né? Mas eu acho que ainda permanece essa questão, assim, de como que o louco pode saber que é louco, né? Há alguma coisa de sano ainda, né? De sanidade ainda na pessoa que sabe que é louco, né? E eu acho que isso tem muito a ver com um espelhamento da juventude, né? A juventude, ela sabe, as pessoas que são jovens sabem que são jovens, sabem que são imaturas, mas ainda assim, elas, no próprio processo de crescimento delas, elas tentam ignorar isso, né? O adolescente é o clássico, né? Ele acha que sabe muito e no final das contas ainda precisa muito amadurecer, né? E essa, digamos assim, essa ignorância sobre a própria condição pode levar a uma situação grave, né? Uma situação em que ele poderia ferir seriamente o Nick, mas um golpe, alguma coisa que vem de fora, nocauteia o Francis, né? Que é algo muito comum na nossa própria vida, né? Muitas vezes você sofre um baque externo e é através desse baque, claro, obviamente com muita reflexão, etc., que você aprende, né? E eu acho que tem outros elementos aí também que espelham condições que aparentemente são muito separadas, né? Tem dois trechos que eu acho muito interessante, que ele está falando sobre a mulher, né, do Francis, né? Então, é o Bugs explicando, né, tipo, o sucesso do Francis, né? Então, ele diz pro Nick, né, que ele ganhou muito dinheiro, se referindo ao Francis, né? Mas ele gastou tudo. Ou então tomaram dele. Ela manda dinheiro para ele, a esposa, né? E aí ele atiça o fogo. E é uma mulher muito fina, tanto que tanto parece tanto com ele que podiam ser gêmeos, né? Então, assim, esse sucesso também, ele de uma certa maneira ainda a beleza e o sucesso ainda existem no Francis, né? Na figura da mulher que continuou bela, que continuou com sucesso, né? Uhum. E ele também, em determinado momento, o narrador, né, fala do Francis como se ele fosse uma criança, né? Então é mais uma metáfora para falar que assim essa pessoa, esse lutador, ele representa algo mais do que simplesmente um pugilista que tem lá, né? Eu acho muito interessante também que a gente tem uma subversão, né, dos papéis aqui que o Hemingway faz, né? Então, por exemplo, o boxeador aqui, ele é fraco, né? Ele está derrotado. O Nick, ele é inocente, mas ao mesmo tempo ele é um marginal, né? Ele é um viajante clandestino, né? O bandido, né, o Bugs, ele mesmo fala que ele conheceu o Francis na prisão, ele é o cara solidário, né? Ele é o cara que cuida, né? O Bugs também, um marginal, ele é o educado, né? Ele chama todo mundo muito respeitosamente, né? Tanto o amigo dele, quanto aquele menino que ele acabou de conhecer, né? O Francis, ao mesmo tempo que é belo, né? Ele faz referência à beleza da esposa, ele é feio, né? Ele é deformado. E o Francis, ele também é esse louco que é ao mesmo tempo consciente, né? Então o Remo, ele trabalha muito essa subversão dos papéis, né? Então eu dou uma exemplificada aqui, né, de como esse enredo ele é construído para falar um pouco sobre o tema do amadurecimento, né? Então o Nick, ele é indefeso, atacado e não consegue se defender, né? Ele a partir disso ele conhece alguém que aparentemente conseguia se defender, mas mesmo assim foi derrotado. Uhum. Sente na pele as consequências dessa derrota, né, a agressividade, né, do Francis, mas ele também conhece essa solidariedade vinda de um lugar inesperado, né, vinda de um bandido, de um desconhecido que ele nunca encontrou na vida, né. Eu acho que esse enredo ele é muito poderoso nessa construção, né, desse sentido. Eu vou falar um pouquinho da voz narrativa também, né. O Hemingway, ele é conhecido por esse fraseado composto por frases curtas e diretas, né. A Paula citou isso, né? Faz pouco uso de adjetivos e de advérbios, né? Normalmente a gente fala muito que ele não tem adjetivos, mas os advérbios também, né? Sobretudo os advérbios de modo são excluídos, né? A, 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 a construção basta por si mesma, né? Ele não precisa ficar acrescentando mais características, né? O Uhum. foco é o que está sendo narrado e não a própria escrita em si, né? Então vou dar um exemplo aqui para vocês. É um trecho pegado meio que Uhum. aleatoriamente, assim. Então apalpou com os dedos o calombo acima do olho,
Ainda bem que era só um olho preto que ele ganhara. Saiu barato. Queria ver o olho, mas não podia olhando na água. Era noite, e ele estava longe de qualquer lugar. Limpou as mãos na calça e levantou-se, subiu o barranco para os trilhos. É só isso. Frases curtas, direto. Por que que isso é... Hoje isso parece algo meio dado, né? Mas por que que isso é interessante na época, né? Eu quero comparar com vocês uma outra escrita, né? De um cara que era anterior ao Hemingway e que é, inclusive, hoje não é exatamente um cara muito conhecido, mas na época era um cara de muito relevo, né? Que é o Thomas Hardy, que escreveu um conto, é um conto também, então eu estou comparando contos, né? Chamado Braço Mirrado, né? Vocês encontram ele na internet também, né? Traduzido, o original e traduzido, né? Então eu vou ler esse trechinho bem rápido para vocês, para a gente entender o que é a diferença de estilo entre o Hemingway, que é uma geração depois, e o Thomas Hardy, que é uma geração anterior do ponto de vista da voz narrativa. A história, para vocês entenderem, é sobre duas irmãs, né, que enfim, na Inglaterra rural. Elas mal se falaram e imediatamente começaram a subida rumo ao interior dessa região solene, acima do rico solo aluvial que haviam deixado meia hora antes. Era uma caminhada longa. Nuvens espessas conheciam um dia, embora ainda fosse apenas o início da tarde, e o vento uivava lugubremente sobre os morros do Prado. Provavelmente o mesmo Prado que testemunhou a agonia do rei Ina de Wessex, conhecido pelas gerações posteriores como Lear. Olha esse aposto, provavelmente o mesmo Prado que testemunhou a agonia do rei Ina de Wessex, conhecido pelas gerações posteriores como Lear. Gertrude Lodge era a que falava mais, enquanto Rhoda, preocupada, respondia com monossílabos. Sentia uma estranha aversão a caminhar ao lado do braço adoentado de sua companheira e movia-se para o outro quando, por descuido, se aproximava do membro. As duas mulheres já haviam pisado muita urze quando desceram por uma trilha de carroça que levava à casa do homem que procurava. É claramente um estilo diferente do estilo do Hemingway, e a diferença entre eles é alguns poucos anos, né? Então não se trata de julgar aqui qual estilo que é melhor, né? Trata-se de entender que as escolhas estilísticas elas serão tanto melhores quanto mais adequadas às intenções do autor com relação aos temas tratados, à construção do personagem, né? A gente não está aqui para dizer, essa é ruim, essa é boa, mas assim, ela entregou o que o autor queria. Então o Hemingway está preocupado em narrar um momento chave do amadurecimento de seu personagem, o jovem americano do século XX. Já o Hardy trata das relações de afeto e desejo entre duas mulheres inseridas no final do século XIX, da Inglaterra rural, por meio da ambiguidade entre sonho e realidade. Então, assim, as duas escritas são boas, mas elas tratam de temas absolutamente diferentes, né? E, portanto, requerem uma forma que seja diferente. É basicamente isso que eu tenho para dizer para vocês sobre esse ponto, gente. Muito obrigado pela atenção. Legal que complementou, parece Adorei! Posso só falar uma coisa? Nossa, adorei. Adorei essa coisa do Adams, né? Fantástico essa sua percepção. E a coisa do nome Bugs, uma coisa que me chamou a atenção depois que eu já tinha terminado, que eu fui reler, eu falei assim, nossa, peraí, está faltando uma... Bugs, bug é erro, e bugs é inseto. Ou seja, será que a escolha do nome para esse negro, né, chamando-o de inseto, foi intencional? Né? A escolha dos nomes, né? Eu achei muito interessante isso. Quando você chamou a atenção do Adams, eu me lembrei do Bugs. Achei ótimo que complementou a tua apresentação, foi bem Foi legal. ótimo. Se não tivessem combinado, acho que não ia dar muito certo. Não, foi. E como eu vou sair antes, eu poderia abrir a fila com um comentário rápido. Achei muito, muito interessante. Eu sou muito ligado, acho que alguns de vocês sabem, eu gosto muito de literatura latino-americana, e esses caras, o- esses caras, o Hemingway, o Faulkner e
e outros foram leituras dos meus ídolos latino-americanos. Então, eu meio que pulei esses, eu sou muito ignorante, né, no, e o Hemingway, o Cortázar, ele gostava muito, e só queria dar uma recomendação de um conto do Cortázar que de alguma maneira eu não sabia, mas pode ser que renda homenagem a esse, se chama Torito, também sobre um pugilista também em decadência, né? Mas o interessante é que é contado em primeira pessoa, né? Ele mesmo contando, e com uma linguagem é, muito do lunfardo, que é a linguagem do tango argentino e se chama Torito, é mesmo a tradução, se chama Torito. É bem interessante. Sobre o conto, eu achei muito, muito interessante o conto, e, e até coloquei lá no grupo uma citação do Quiroga, que ele faz num outro texto que eu não lembrava, que o Cortázar acho que tem uns 3 ou 4 textos sobre conto, e um outro, esse se chama Do Conto Breve e Seus Arredores, que é bem interessante, é menos conhecido do que aquele outro Aspectos do Conto, mas esse aqui é bem legal. E aí ele falou isso que eu coloquei lá, né? O Quiroga falou, né? Conta como se a narrativa não tivesse, isso é o Quiroga, né? Não o Cortázar. Conta como se a narrativa não tivesse interesse senão para o pequeno ambiente de tuas personagens, das quais pudeste ter sido uma. Não há outro modo para se obter a vida no conto. Então, é também discutível, claro, né? Mas eu acho que cabe muito bem para esse conto, né? E achei incrível a construção desses 3, né? 4 que seria o guarda também, né? Mas para mim são esses 3 personagens, né? Que se a gente pensar lá na teoria do Pigler, de uma história que um conto conta 2 histórias, me parece que ou então do iceberg, né? Que o conto é uma pontinha e não conta o resto que a gente não vê do iceberg. E parece que são 3, esses 3 personagens trazem cada um uma história, e a história não é contada dos 3. A história é oculta. Esse momento o conto é o momento desse cruzamento, né? Desse cruzamento desses 3 personagens, né? O Nick, né? Que é o início e o fim, né? Que é outra teoria do conto da esfera, né? Do conto como uma esfera e não, ou seja, ele contido, ele tem que estar contido ali, diferente da novela, né? Ou do romance, né? Que pode se espraiar, pode sair dessa esfera. O conto não pode sair dessa esfera. Tem que, com mínimos elementos, né, contar essa história, e esse é uma preciosidade, esse conto. Então, eu acho que o Cortázar e muitos outros beberam muito dessa fonte, né? E o Nick é esse menino, né, que desenha quase a esfera, que começa com ele e termina, né? Com E ele. o Ad Francis, né, que para mim eu já vou acabar. É gozado que o Hemingway ele amava o boxe, mas para mim não deixa de ser uma crítica feroz. Não sei se é o boxe, mas alguma coisa da violência nesse homem é o resto, né? É o resto é o que sobrou, né? Sim. Dessa violência, né? E era um homem bonito, né? Um momento do conto dizem que era lá bonito e que tinha uma esposa, uma namorada, não me lembro exatamente, e que tá ali. Mas então essas histórias elas não são contadas, elas são rapidamente É. pinceladas, mas não completamente, né? O importante para mim é a tensão que é construída ali. O conto tem muito diálogo, né? E o Box, né, que é o negro, que aparece como, de alguma maneira, como protetor e, ao mesmo tempo, protetor dando uma pancada na cabeça, né? Protege os dois, na verdade, protege tanto o Nick quanto o outro, é o anjo da guarda Pugilista. do pugilista, né, que fica ali com ele. Mas achei uma beleza, uma coisa incrível o conto. Bom, acho que já temos fila. Não estou com ela aberta aqui, deixa eu ver. Patrícia. Patrícia, então, Patrícia,
Oi, gente, boa noite. Oi. Estava com saudade, eu faltei no último encontro. Paula, queria te dizer que eu gostei muito da sua apresentação, pelos aspectos que você trouxe dos personagens, né? Você estudou muito bem cada um deles, que formam esse conjunto, né? Assim, quando eu li o conto, eu li, reli, e é isso, né, Alberto? Não conta, né? Não conta, não fala muita coisa, né? É mais esse encontro deles e como segue esse momento, fica muito tenso e ele se dissipa depois. E aí eu fui pesquisar um pouco, porque, para mim, assim, é um conto, né? Ele fecha ali, mas eu fiquei com a impressão que poderia ser uma parte de algo maior também, de uma história maior. E aí eu fui pesquisar, até depois posso colocar no grupo um texto que eu encontrei, que ele disseca muitos contos do Hemingway, e ele trata do pugilista. E ele fala uma coisa que foi muito, muito, eu fiquei surpresa em saber, que o Nick, ele é personagem de vários outros contos. Desde criança, adolescente até adulto, né? Então, isso me ajudou a completar essa minha percepção de que isso era parte de algo maior. Porque ao longo de todos esses contos, como o Nick, como personagem, ele vai crescendo, ele vai amadurecendo, ele vai vencendo os medos. Quando ele está nesse momento que ele encontra o pugilista, ele está saindo de casa, ele está andando, ele resolveu ir embora, ele já tinha passado por muita coisa quando criança. Então, eu fiquei pensando assim, será que tem uma coletânea dos contos com o personagem Nick Adams, sabe? Que seria muito interessante ver como tudo isso se costura e como o pugilista entra no meio da história do Nick. E essa foi uma coisa interessante que eu descobri. Mas, enfim, gostei muito do conto pela construção dos personagens também, Paula. Achei muito interessante. É isso. Só uma parte, Patrícia, é interessante, sim, essa coisa do Nick, né? A sensação de que é um capítulo, né? De que o Lutador é um capítulo de uma obra assim mais ampla, não sabemos se uma novela, mas que realmente o fato do Nick ser personagem dos outros contos seria uma bela pesquisa, hein? Uma contribuição da Marta Ângelo Santo aqui no chat. Sim, teoria do iceberg é um momento da vida do Nick menino, Nick menino, né? O contato com a brutalidade do mundo, uma experiência para amadurecer. E aqui uma coisa interessante, Nick estará presente em outros 23 contos, vários momentos da vida dele. Uau. Como uma espécie de alter ego do Hemingway, talvez. Né? Nesse aspectos do conto, né, o Cortázar diz que a terceira pessoa, às vezes, é uma falsa terceira pessoa. Né? Sempre, né, não às vezes. Né? O autor está ali, né, mas às vezes ele prefere se esconder um personagem. Né? Zé Menezes, obrigado, Zé. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Sobre essa questão da teoria do iceberg, que a Marta e o Roberto já mencionaram, né, que foi o próprio, não sei se o Roberto falou isso, que foi o próprio Hemingway que cunhou esse termo, né, e a gente, hoje em dia está bem popularizado, né, se pesquisar a teoria do iceberg no YouTube vai ter sobre tudo, mas foi ele que cunhou sobre a escrita criativa, né, aí tem alguns princípios lá, tirar a gordura, esconder crenças, em frases soltas, né? Então, aquela frase que a Paula destacou lá, disse na voz e tal, aquilo ali já escondendo o racismo dele numa linha só. E eu li o texto em inglês, né? Geralmente, ao longo do texto, é dito Negro, né? E aí tem uma partezinha que é como se fosse o pensamento do Nick, aí ele já traz a outra N-word que é pejorativo, né? Aí ele coloca, não sei como ficou na tradução em português, se eles fizeram essa distinção, né? Que tem negro, normal, né? Negro, e tem a outra N-word que é pejorativo, né? Eles colocaram uma parte assim relacionada ao Nick para a gente entender isso, né? Escondido aí, numa frase solta, assim, escondendo essa crença dele. Apenas isso. Márcia. Rapidinho, como sempre, é só para comentar a forma como... Eu sou uma apaixonada por Hemingway,
tipo, de perseguir mesmo, de já ir para lugares onde ele foi, nossa. E, assim, eu gosto muito da forma... Bom, eu comentei até com o Fernando, né, que ele é um... Ele se encaixa... Alguns contos, ele tem mais cara de conto até do que de romancista, porque algumas coisas se estendem demais, né? Por exemplo, Por Quem os Sinos Dobram, que é um livro que eu amei, mas eu achei muito longo. Mas eu gosto do Hemingway, porque, assim, eu acho que os diálogos são precisos, ele trabalha isso direito na literatura, a forma dele contar é cheio... A gente estava falando isso, né? Então, ela é toda desenhadinha, ela não é aquela coisa que você fica se arrastando demais, sabe? Então, assim, eu gosto muito dessa forma dos diálogos dele. Então, é o que sempre me chama a atenção, que ele tem muito diálogo, e aí a história vai se desenhando bastante para mim através disso, sabe? Não era só isso que eu queria comentar mesmo. O Marcos que vai falar agora. Não, eu queria fazer um parêntese só, ele falou sobre a loucura, sobre a fingir loucura, né? O fingir loucura é o seguinte, é uma forma de justificar a pessoa realizar coisas estranhas. Por isso que é fingir, a pessoa finge loucura. Da mesma forma, quando a pessoa finge demência. Quando ela finge demência, é uma forma de evitar discussões inúteis. Certo? Então, eu entendo isso, como você falou, Ferroni, né? Ferroni falou que quem alega que é louco não é louco. Ele está arrumando uma forma de justificar para ele praticar atitudes estranhas na vida dele. Certo? E são formas de fuga do ser humano mesmo. Então, eu boto esses dois pontos. Fingir loucura e fingir demência como fuga de uma situação que você não quer enfrentar. Então, eu acho esses dois pontos interessantes do ser humano. Certo? Não sei se é isso que o Hamilton tentou passar, mas eu entendo assim. Obrigado. Atenção. Marcos Custódio. Oi. Bom, parabéns pelas apresentações. Acho que foram... Explodiu aqui agora, assim, na cabeça, né? O significado do conto ajudou muito, porque eu, pessoalmente, eu sempre tive muita dificuldade de entrar na obra do Hemingway. Eu li, aí não... Parece que eu não estava sentindo, e aí tentava de novo, tentei os Sinos lá, o Livro dos Sinos, tentei o Velho e o Mar, mas nunca me senti muito... Não sei, e agora quando eu li o conto pro clube, eu li, parecia assim, que eu li e tá, assim, terminei, parece que eu não senti nada, né? Não li e passou liso, assim. E acho que, assim, vocês, nas apresentações trouxeram muita coisa para pensar, principalmente sobre elementos que se coloca no conto, né? A estrutura do conto, de um começo, e vai para um clímax, depois fecha, e aí eu fiquei pensando agora nessa fala do Fernando sobre essa voz narrativa, né, do Hemingway. A Paula também falou que ele era jornalista, então... Aí o Fernando falou agora, né, que não se trata de comparar um estilo, né, narrativo entre um tipo e outro. E eu fiquei pensando, né, que o autor, ele escreve como ele, de acordo com as referências que ele tem, né, como ele pode. E como o Hemingway, ele é jornalista, então ele acaba levando o registro do jornalismo, né, para a literatura, que a gente tem a impressão realmente que é mais seca. Que, às vezes, a minha impressão quando eu li foi que se eu piscasse, o conto passou e eu não senti nada muito, né? Como a Paula falou, ele foca mais na exterioridade do que na interioridade, né? E sempre foi uma dificuldade minha muito entrar na obra do Hemingway, mas eu acho que depois dessas apresentações eu vou reler, né? Com outro olhar, né? Então, é isso. Obrigada, Marcos. José. É mais para perguntar de vocês, da Paula ou do Fernando, sobre aquela questão da esposa. Os outros temas eu consegui entrar neles, eu consegui perceber, mas a questão da mulher ser parecida com ele, ser quase irmã, o que vocês interpretam sobre isso? É interessante que essa mulher, quem diz que ela é irmã dele,
é a mídia, né? Ela passa a acompanhá-lo nas lutas. Não me lembro agora se ela era empresária dele, gente, isso me fugiu um pouco, mas ela o acompanha nas lutas e os jornalistas, né, a mídia, começa a falar que eles são amantes, né? E começam a criticá-lo justamente por isso. Como assim? Um relacionamento amoroso entre irmãos, e começam também isso é o que a gente percebe, parece corromper vamos dizer assim, o caráter dele. É uma forma de queimá-lo, né? E eles se casam, isso é bem colocado nesse momento, pelo Bugs, o Bugs conta que eles se casaram em Nova York e depois o relacionamento foi deteriorando à medida em que ele também se deteriorava como pugilista. Aí ele começa a beber e começa a não ter uma vida como boxeador muito bem sucedida, ele vai fracassando, ele vai decaindo. E aí essa mulher vai embora. Quando ela vai embora, é o final realmente da decadência dele, que ele começa a sofrer, né? Aí está aberto realmente para várias interpretações, né? Agora, o grande questionamento nosso, meu inclusive, é esse: por que por que o Hemingway traz essa questão de que eles eram irmãos e eram tão parecidos que podiam achar que eles eram gêmeos? Eu me lembrei da teoria do espelho, né? Quer dizer, o pugilista olhando para o outro lado dele, o lado feminino dele. Eu acho que aí é muito aberto para a nossa conversa mesmo, de pensar o que o Hemingway está querendo dizer. Gêmeos, espelho, olhar no espelho, olhar o seu outro lado. Ele, um homem, um pugilista, numa época em que o machismo, a força, a agressividade estavam, né, em voga. Você tinha uma guerra, a Primeira Guerra, você tinha a Segunda Guerra, as coisas estavam acontecendo. Você tinha uma violência na sociedade muito grande, a brutalidade era muito grande, o sofrimento dos soldados na guerra também, né? Pessoas estraçalhadas, mutiladas e tal. E aí você tem essa mulher que seria o pugilista se olhando no espelho. Então, de um lado é ele, homem, e no espelho ele veria a figura de uma mulher, que é ele mesmo. E aí, se a gente for aprofundar com um pouco da biografia do Hemingway, a gente vai ver... não queria falar muito da biografia, né, mas a gente acaba falando. Com a sua quarta esposa, quarta mulher, o Hemingway ele começou a ter um comportamento sexual binário, vamos dizer assim. Ele se vestia de mulher e a mulher dele se vestia de homem, né? Isso eu teria que achar agora o link onde eu li isso. Eu acabei pesquisando um pouco mais sobre a vida do Hemingway e a decadência do próprio Hemingway, né? Que ele termina muito deprimido, muito abatido, ele sofre de depressão e ele suicida. Como o pai dele, o pai do Hemingway, suicidou também, né? Então, ele veio de uma família de pessoas com problemas mentais, vamos dizer assim, depressão, agressividade, hoje a gente chamaria de bipolaridade, né? Com você, Fernando. Não, eu acho que é isso mesmo, eu acho que tem uma questão de espelhamento aí, eu acho que a ideia do Raymond é isso, é tanto o Francis quanto o Nick, eles funcionam como um espelho, né, daquilo que seria a juventude, daquilo que seria um futuro possível, quanto o Francis e a esposa dele também funcionam como um caminho alternativo, né? Ele poderia ter sido essa pessoa bem-sucedida, essa pessoa bonita ainda, se não tivesse se tivesse sido diferente, né? Então, eu acho que ela existe aí para isso, assim, né? E essa ambiguidade
entre ela ser ou não irmã gêmea dele, eu acho que tá aí, né? O duplo é muito isso, né? Ou uma face sombria do personagem ou um outro futuro, né? Então eu concordo com a Paula nisso. O que eu diria para o Marcos, com relação ao Hemingway, é assim, que é uma coisa que eu sempre comentei também. Eu acho o Hemingway um romancista muito ruim, assim, eu não gosto dele enquanto romancista. Eu acho que ele não domina a forma do romance, né? E isso aí que estou sendo polêmico com isso, assim. Mas, em compensação, eu acho que o conto ele é muito bom. Os contos do Hemingway são incríveis, eu recomendo para todo mundo. No Brasil, a gente tem os 3 volumes da Bertrand Brasil, né? De Legal. contos, eu já li todos, eu adoro, eu acho muito bom. E assim, eu acho que a narrativa longa que ele chegou a ser CD foi o Velho Mar, que é uma novelinha também, é um conto longo, assim. Esses eu gosto. Agora, O Sol Também Se Levanta, e qual foi o outro que eu li dele? Acho que foi Porque o os Adeus às Penso Armas. nos dobram. Não, acho que foi Adeus às Armas. Uhum. Eu não gosto, assim, eu acho que sei lá, é muita enrolação para pouco conteúdo, né? Uhum. Que inclusive, agora que o Alberto saiu, eu posso falar, que inclusive eu acho que é o Cortázar também é a mesma coisa, assim, é um cara que não sabe escrever romance, mas é muito bom no Dos conto, né? contos. E tá tudo bem também, né? O conto Olha, é não fala mal do uma Cortázar, hein? Porque eu sou viciada, mas nos contos. é só um pequeno fato sobre ele. Não, mas tem razão. Eu gosto dos contos dele também. Mas eu acho que é por aí também. Eu recomendo a leitura dos contos dele, né? Acho que são muito. A leitura e o estudo dos contos. Acho que vale muito a pena para quem quer escrever contos conhecer o Hemingway. Não como uma forma definitiva, mas é um dos grandes é uma grande referência para mim. Ele, o Chekhov, são caras que eu gosto muito dos contos. Marcos Lopes. Sou eu já de novo? Sim. Não, o que eu queria falar é o seguinte, como o Ferroni falou, ele é melhor no conto porque ele vem da linguagem jornalística. Uhum. Daí ele saber escrever coisas menores, coisas curtas e conseguir colocar em poucas palavras muita coisa. E outro detalhe que eu notei, você passou uma biografia dele. É o que eu ia tocar nesse assunto. Para você ler qualquer obra dele, não tem jeito de você ler se você não for conhecer a biografia dele. Ele era uma pessoa violenta, ele participou lá na Espanha, ele teve as guerras. Então, se você não for ver a biografia do Hemingway, você não vai entender nada da obra dele, você vai ficar perdido. Porque ele fala umas coisas que ficam, às vezes, no ar. E ele tinha um perfil de homem violento, ele achava que a agressividade resolvia, tanto que ele foi participar, ele foi para a Espanha, né? Sim. Certo? Ele participou lá na Espanha, ele não foi só lá, ele foi participar. E então essa linguagem dele é uma linguagem muito forte em poucas palavras, que é a linguagem por ele ser uma pessoa mais violenta e pela linguagem jornalística. Olha esse conto, por exemplo, quem pega esse conto e lê, por exemplo, que coisa mais sem pé, sem cabeça. Certo? O moleque cai do trem, aí ele encontra uma fogueira, encontra um pugilista lá falido, quebrado, aí vem um negro que bate na cabeça dele e ele quer pegar a faca. Olha para você ver, é sem lógica. Se você for pegar uma história assim com a sequência, que lógica tem nesse conto? Você fica perdido. Agora, se você conhece o Hemingway, você começa a ler com outra forma. Você enxerga tudo que você enxergou, Paula, que o Fernando enxergou. Por quê? Porque vocês conhecem o Hemingway. Gente, só uma parte que eu me lembrei também, lendo um pouco, vendo alguns teóricos, a linguagem desse conto realmente ela é o oposto da linguagem dos romances, que é o que Fernando falou há pouco. É uma linguagem cinematográfica. Esse conto a gente pode transformar em roteiro com muita facilidade, porque ele já é uma estrutura, a linguagem, a estrutura do texto é cinematográfico. Dá para transformar num roteiro audiovisual de boa. É a experiência dele como jornalista, é a experiência dele
com essa questão dos textos curtos, sintéticos, secos, mas que passam todo um cenário. Você fala assim, nossa, em um parágrafo eu consegui ver tudo. Você vê as cenas, por isso a facilidade de roteirização. Agora, por exemplo, o segundo autor que Fernando trouxe, ai meu Deus, eu esqueci o nome do autor. É o Thomas Hardy. Isso. Você não consegue roteirizar. Você fala assim, ai meu Deus do céu, é muita informação e muita informação adjetivada, né? São frases extremamente longas, né? Orações subordinadas que você fala assim, uau, você tem muito mais dificuldade para transformar num roteiro audiovisual. Márcia. Eu ia comentar sobre isso, até a obra longa dele, por exemplo, Por Quem os Sinos Dobram, com essa questão da veia jornalística dele, ela está toda lá, então você consegue visualizar toda uma cena. Por mais que o livro seja de 600 páginas, você vê, então, a Guerra Civil Espanhola ali, aquela coisa toda, fica muito claro ali na sua frente. Então, eu concordo plenamente com você, Paulo. E essa questão, Marcos, da visão jornalística mesmo, é isso, sabe? É sofrido mesmo, mas para quem... Tipo assim, por isso que eu não fiquei, né? Eu gosto de... É difícil cortar. Então, acho que é isso. Eu acho que o Hemingway tem muito isso, e por isso o Fernando, quando ele diz que o Hemingway é mais ele se enquadra melhor como um bom contador de causas, tipo contos, vamos dizer assim, do que romancista, eu concordo. Porque para escrever um romance como foi Por Quem os Sinos Dobram, que traz toda aquela carga, acaba se tornando até um pouco cansativo, entendeu? Acho que é porque fica muito ali real e foge um pouco dessa questão toda que a gente sente com a literatura, né? Essa questão que a vida do Hemingway realmente ela se mistura muito com a obra dele, tanto é que eu me apaixonei por Hemingway, assim, pela figura dele, porque ele é um bom vivant, ele tinha toda aquela questão, assim... Isso. Tipo, eu fui para Cuba, lá no bar onde criaram o Daiquiri, que tinha uma estátua de Hemingway, que se eu não tirasse uma foto com aquilo, entendeu? Então, assim, ele também se tornou a própria história, sabe? Eu acho que essa questão ele fez muito bem, assim. Boa noite, gente. Até complementando o assunto que vocês estavam falando, eu acho que assim como tem gente que se apaixona por Hemingway, conhecendo a pessoa dele, não gosta de das obras dele por causa dele, né? E acho que ele reflete muito nas obras do estilo dele, que eu costumo chamar de homem alfa. Mas é assim, né? Vai dizer, macho alfa, macho alfa. Mas olha, eu quero primeiro dizer que é um prazer estar aqui, agradecer a Paulo e Fernando pelas aulas que foram muito enriquecedoras. E eu trago aqui também uma questão que eu fiquei refletindo para entender as entrelinhas desse conto, né? Que é a situação em que o pugilista diz, conversando com o menino, vários homens caíram em cima de mim, mas eles não conseguiram me derrotar. E sabe por que não conseguiram me derrotar? Porque o meu coração bate muito lentamente, 40 batidas por minuto. Ele se diz louco, ok? Ele, antes de dizer isso, ele se diz louco, né? Mas ele, ok, dá essa informação, dá a informação dos 40 e faz uma prova. Vamos contar, coloca a mão. Então, eu entendo que ele falou essa informação, que ele conseguiu sobreviver pelo coração estar batendo devagar, disse que era louco, mas através da prova real, essa seria uma informação verdadeira, né? Eu assim deduzo. Mas, assim, eu queria saber o que vocês acham sobre isso. O que isso significa, eu conseguir passar por todas essas adversidades, ou todas essas pessoas em cima de mim, em toda a minha carreira, que foi uma carreira de sucesso, né? A gente lê isso no enredo, e pelo fato do coração dele... que vocês acham que tem alguma informação? Porque eu acho que no conto tudo tem informação, e ali deve ter alguma coisa. Será que não é a perseverança, passar por dissabores? Aqui eu já estou adiantando algo, né, que me surgiu. Será que não é a vida, a gente passa por dissabores, aguenta firme, assim como foi essa queda do trem, foi um dissabor, né? E vamos em frente. Enfim, é essa questão que eu trago. Obrigada, gente. A minha interpretação dessa parte daí é sobre
a calma mesmo. Você, nas adversidades, você conseguir se manter calmo. Ele, a todo momento, está a 40 batimentos por hora, né, que é abaixo do normal até. Então, ele está sempre frio, calmo, calculista, e ele consegue esperar tudo. Esse é um problema que eu tenho, né? Eu interpretei assim porque eu sou uma pessoa muito nervosa, né? Só de estar falando aqui eu já fico nervoso. E isso me atrapalha muito na vida, né? E já esse pugilista, não, ele consegue ficar super calmo o tempo todo e consegue passar por tudo, né? E ainda sobre o que a Daniela falou, essa questão do macho alfa, né? Além do apenas amadurecimento, né? Além de ser a jornada desse personagem ser uma jornada de amadurecimento, eu vejo muito ela como uma jornada da masculinidade mesmo, da construção da masculinidade, e muitas vezes masculinidade tóxica, que a gente vê aqui, né, o que é, um dá soco no outro dá soco no outro, né, tem muita violência envolvida, né, e a gente vê que ali logo no começo do conto ele é emasculado, ele está se achando ali, pegou um trem escondido, né, ele subiu no cargueiro, escondido. Aí, do nada, chega o cara lá, engana ele, dá um soco e ele cai. Né? Então, ali ele já foi emasculado, já está ele inferior, assim, numa escala de, esse cara, o cara lá do trem, do freio, é mais homem do que eu, ele me bateu. Aí ele vai e encontra um outro cara que seria mais masculino ainda, que é um pugilista famoso e tal, lutador. E aí, depois ainda aparece o Bugs, que, para mim, ele seria, assim, o ápice da masculinidade, porque ele consegue dominar o pugilista famoso, né? E ainda por cima ele é uma pessoa que é cortês, que é gentil, que é educado. Então, para mim, ele seria o ideal de masculinidade a se perseguir, não o do pugilista, porque o pugilista ficou só ali na masculinidade tóxica e destruiu a vida dele. Perdeu a esposa, ficou todo machucado, ficou louco, né? Então, eu vejo essa temática da masculinidade também. E sobre as contradições até que o Fernando levantou na apresentação dele, né, outras contradições que eu vi foi, ele é o pugilista famoso e foi nocauteado, né? E o Bugs, que é o mais cortês, mais educado, ele usa, sim, da violência quando é preciso. A gente sabe que ele foi preso por usar uma faca, por cortar alguém, mas qual foi o motivo? Será que não foi necessário ele se defender com aquela faca? Né? E aqui a gente vê que quando foi preciso com o teu amigo, ele foi lá e nocauteou o amigo dele, né? Obrigada, José. Fátima? Só acrescentando no que o José falou, essa questão dos batimentos cardíacos, porque eu também fiquei pensando bastante nisso, Daniela, porque não parecia estar ali à toa, né? Do nada, aquela questão dos batimentos e depois não volta nisso. Então, eu concordo com o José nessa questão dele ser mais calmo. Os meus batimentos também são muito acelerados, José, então eu te entendo nessa questão de ficar nervosa. Só que tem uma oposição aí, porque se ele é essa pessoa calma, contida, e que pensa friamente, então ele não foi derrotado por isso. Por outro lado, a gente tem o oposto quando ele reage com o Nick, né? Porque o Nick não quis dar a faca, então ele reage impetuosamente, impulsivamente. Então, onde está aquela calma que ele teve quando pugilista? Então, acho que é mais um momento de contradição que aparece aí nesse conto. E eu também queria falar outra coisa, que quando eu leio, aí eu vou fazendo perguntas, assim, para o texto, né? E eu deixei 2 perguntas aqui que, para mim, agora eu tenho as respostas dessas perguntas, porque a gente teve essa apresentação maravilhosa, né? As apresentações da Paula e do Fernando. Mas, sem essas apresentações e sem conhecer a história do autor, eu fiquei, né, a primeira leitura do texto que eu fiz, porque esse menino pegou esse trem, ninguém diz, e eu queria saber, então ele mexe muito com o autor também, e deixa, eu acho que, com o leitor, né, deixa por conta do leitor isso, porque não aparece em nenhum momento porque esse menino pegou esse trem, e aí você fica, gente, mas é uma criança, um adolescente pegando um trem sozinho, viajando furtivamente ali, escondido. Então, isso ele não traz para a gente. Agora eu conheço um pouco, porque vocês falaram desse alter ego dele, desses outros contos que o Nick Adams aparece. Mas, nessa primeira leitura, um leitor que não conhece isso, fica com essa pergunta. E a segunda, que inclusive aparece em algum trecho aqui no livro, no conto, a segunda pergunta que também eu não tive resposta foi,
Tem um momento que, quando ele é jogado do trem, o narrador fala, né? Nick precisa chegar em algum lugar. Que lugar? A gente não sabe, né? Tem essa cidade que aparece, ele calcula mais ou menos qual é a cidade, porque ele vai fazendo as contas de onde ele entrou, quanto tempo ele viajou, o momento em que ele foi jogado, mas a gente não sabe se essa seria a cidade de destino dele ou se seria uma outra. Então, são coisas que ele joga para o leitor, que eu acho que é proposital também. Então, o leitor ele entra muito como participante dessa narrativa, por conta de não ter essas respostas e ter que criar isso. Eu como leitora, eu preciso criar essas respostas para mim. Então, eu crio as minhas respostas e tudo bem, porque eu gosto de fazer isso nas minhas leituras. Mas eu queria saber se vocês também tiveram essa questão aí de não saber por que ele pegou esse trem e para onde ele ia. É uma coisa que eu deixo aqui, assim, para a gente pensar, e se faz parte também do estilo dele de fazer isso. Eu acho que tem muito a ver. Primeiro, é um grande momento em que é um momento pré-carro, né? Depois disso é que as viagens de carro vão se tornar mais comuns, né? Tanto que quando a gente pega os movimentos que vieram depois, né, as vanguardas, tipo os beatniks, né, é mais o motor, né? Os carros que são a tônica das viagens, né? O John Fante e tal. Mas antes são os trens, né? Então eu acho que assim, era uma maneira de você realmente se deslocar mais rápido entre dois lugares, assim. Eu não acho que tem um real significado, a não ser aquilo que eu falei, que os trilhos representam um caminho mais reto, assim, da vida, né? Agora, assim, realmente, por que essa criança tá sozinha? Cadê os pais dessa criança? Aí eu acho que enfim, senão não ia ter história, né? Gente, eu fui para o mapa. Eu peguei o Google Maps e coloquei Chicago e a cidade que o Bugs fala, daqui a tantos quilômetros tem a cidade tal, que eu esqueci agora o nome dela. E aí eu fui ver no mapa, né? Aí eu vi onde ficava Chicago, onde ficava a cidade de referência do Bugs. E aí a sensação que eu tenho é que ele realmente saiu de Chicago, pegou o trem, ou pegou algum outro trem, e foi fazendo baldeação, e aí pegou esse trem, porque esse trem levaria essa cidade. Ou seja, a cidade que o próprio Bugs, coincidentemente, disse para ele, menino, que ficava logo mais adiante, entendeu? Ou seja, ele estava realmente no caminho. Fiquei, assim, contaminada com a interpretação do Fernando, com relação eu fiquei pensando que aquilo foi uma jornada de amadurecimento desse rapaz. E a Fátima, quando eu comecei a ler, eu fiz a mesma pergunta. E depois eu voltei até para saber se falava alguma coisa dos pais, enfim, talvez eu como mãe, mas enfim, um parênteses. Depois eu acho que significa... Aí o que eu interpretei, que essa informação não tinha tanta relevância de precisão, que ela só serve para contar que é um trajeto, e é um trajeto de amadurecimento, e que o que acontece ali naquele conto, nas nuances, é que importa. E que realmente ele estava no caminho certo, né? Como ela disse. Isso a gente chega à conclusão no final, né? E acho super legal que é possível fazer agora, com a nossa conversa, me ocorreu. Ele era um pugilista de sucesso, forte, com controle sobre o corpo e controle sobre as emoções, porque mantinha sempre o mesmo batimento cardíaco, o que é raríssimo, né? Quase não humano. E aí, quando ele vai falar com o Bugs, o menino, o Ed, pergunta por que ele ficou louco? O Nick pergunta, né? Por que ele ficou louco? Uma porção de coisas. Ele apanhou muito, mas isso só o deixou meio abobalhado. O que aí depois ele continuou falando, contou da questão da aparente irmã que não era irmã, da polêmica de terem casado, e depois de um dia qualquer ela ter saído de casa e nunca mais voltado. Um dia ela saiu e nunca mais voltou. Aí enlouqueceu. Então, a perfeição física, tudo ali, deixou ele meio abobalhado. Foi com essa palavra, né? Aí, quando ela saiu e não voltou, ele enlouqueceu.
Então, acho que eu interpreto que seja, aqui já voltando nessa questão da interpretação, que aquela é um caminho, uma jornada de vida, de amadurecimento, e que tudo é importante. A gente tem certo controle sobre o corpo, a gente tem brigas e tal, mas nem tudo a gente tem controle. Nosso coração, a gente pode ficar... Em certos momentos a gente consegue manter essa serenidade, mas em questões amorosas, em outras questões, a gente não consegue ser 40 batimentos cardíacos todo o tempo. Bacana. Pode falar, Marcos. O que eu vou falar sobre o seguinte. Ela falou da criança, né? O Fernando falou da criança, uma criança andando sozinha pelo trem. Por quê? As crianças só começaram a ter valor na humanidade a partir da criação da classe média. Que antes as crianças morriam muito. Por isso a criança antes não tinha valor, certo? Então a criança andando sozinha é uma coisa que era comum na época. As crianças sempre foram tratadas como objeto, não existia amor, porque elas morriam muito cedo. Então elas não tinham valor. Isso tem um livro até que conta a história das crianças no Brasil, é um livro assim, você lê, você fica assustado. E outra coisa, ela falou que ele é o macho alfa, né, Daniela, que você falou, o macho alfa. Por quê? Porque era o estereótipo da época, certo? Você pega um Rock Hudson, vocês lembram dele? Uhum. Que foi gay a vida inteira e tiveram que fazer ele casar. Porque senão ele não seria mais o macho alfa do cinema. Então, o macho alfa, para a época, é o que fazia sucesso, não adianta. Hoje nós temos uma visão diferente do homem, das crianças, mas para a época a visão era essa. Se você não fosse macho alfa, você não servia para nada. Você era escolha. Pouquíssimas considerações finais. Eu acho que esse debate foi extremamente enriquecedor. Nós passamos a ver os contos do Hemingway com outros olhos, né? Sobretudo esse conto, O Lutador. Me chama realmente a atenção quando a Daniela fala da travessia, né? Então, é uma travessia existencial, né? Outra coisa que, com a fala também do Marcos, me chamou a atenção dos batimentos cardíacos, Daniela também, né? Os 40 batimentos, quando ele era um profissional bem-sucedido. Ele apanhava, mas ele era um profissional de destaque, bem-sucedido, tinha a sua fama, né? E aí, eu acho que esses batimentos deixaram de ser 40 e foram lá para 80, sei lá quantos, quando realmente a mulher que ele amava o abandona, né? Aí você falou que algumas questões você perde a noção, você perde o ritmo, você perde o bom senso, você se descontrola, né? E aí soma, né? Ele ficou meio abobalhado e depois ele enlouquece. Ou seja, as dificuldades materiais, as dificuldades no âmbito profissional não o perturbavam, só o perturbaram, e aí o perturbaram definitivamente a perda da mulher que ele amava, né? Então, é um conto com muitas camadas mesmo de interpretação, muito rico. Eu me apaixonei pelo Hemingway. Por quê? Eu não tinha apaixonado por ele com relação após ler 2 romances, né? Eu só li 2 romances. Mas achei ele meio... Agora, os contos, agora estou muito curiosa para dar continuidade. Gente, obrigada. No mais, eu só agradecer mesmo, o encontro foi muito bom, muita participação, um debate muito rico. Alguém tem mais algum comentário, Fernando? Não, eu só quero agradecer muito a Paula e agradecer muito a todo mundo que participou. Assim, os encontros de contos estão sendo incríveis, né? Eu fico muito feliz com a presença de todo mundo e espero que vocês participem dos outros spin-offs também, do Clube de Ficcionistas, do Cenas, do Cartas Ficcionistas também. Muito obrigado, gente. Obrigada a todos. Bom descanso para vocês, boa semana também. Obrigada, boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, Boa noite, tchau. até mais.